E a Janaína vai fazer o preparo de hoje. Boa noite a todos. Preparo de hoje do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Capítulo 32. Difunde a esperança em melhores dias. Nunca houve tanta necessidade da verde palma quanto nesses momentos. A esperança dá forças aos ideais e coragem às criaturas que se renovam mesmo quando tudo parece a ponto de perder-se. É ela que sustenta o herói e mantém o santo nos propósitos superiores que abraçam. Preservando-a em ti, nunca desfalecerás, nem te sentirás abandonado, quando as circunstâncias te convidarem ao testemunho e à solidão. No final do século XIX, início do século XX, o movimento artístico estava completamente em colapso. Preso a velhas ideias que não mais condiziam com a época, era o momento de mudar. O problema é que muitas vezes, tão já acostumados a velhos pensamentos, a mudança é complicada. Veio o quê? O modernismo, que praticamente que destruiu para depois construir o conceito de arte. É assim que funciona. Não há como a gente trazer o novo sem antes, de uma certa forma, destruir o que há antigo, o que há, no caso, que se perpetua e não quer mudar de jeito nenhum. Se temos que mudar hábitos, porque a evolução é uma eterna ressignificação dos nossos conceitos, nossas ideias, da nossa vida mesmo em si, então eu tenho que primeiro largar aquilo que eu tanto prendo, né, com muita força, não quero de jeito nenhum me ver livre, para poder conseguir segurar o novo. Se uma parede não consegue ser derrubada com uma simples martelada, eu tenho que muitas vezes usar um trator. Ou seja, é um processo natural da vida. Só que muitas vezes desapegar, tentar largar, mudar, dói. Dói muito. Porque nós estamos, na verdade, morrendo para depois o quê? Renascermos. E é uma dor. Então, achamos nesse momento que estamos sozinhos, achamos que estamos desamparados, quando, na verdade, tudo faz parte do processo natural da vida, da lei de Deus. É assim que acontece. Mas nós não estamos desamparados. Não é porque nós não vemos, é que não existe. Um dia eu ouvi uma analogia bem bacana. Quando você está no mar e começa a ver as piruetas de um golfinho, é bonito. Ele sai da água, aparece, dá a pirueta e cai na água de novo e some. Ele sai, aparece, depois cai na água e some. Se nós levarmos como se fosse uma metáfora, a cada vez que ele está fora da água, ele está vivo. Cada vez que ele entra na água, ele está o quê? Morto para os nossos olhos. Mas e se um mergulhador estiver debaixo d'água? A cada vez que o golfinho entra, ele está vivo. E cada vez que ele sai, ele está morto. E se nós conseguirmos integrar essas duas visões e percebermos que, na verdade, o golfinho sempre está vivo, é apenas uma questão de olhar. É assim que acontece com toda a espiritualidade, com o nosso Pai, com todos aqueles que nos amparam, nos fortalecendo para que possamos fazer o nosso trabalho. Portanto, enquanto que no mundo tudo é dual, mesmo achando que existe a tristeza, naquela tristeza podemos encontrar, sim, o fio da esperança. É isso que nos move. Pensemos sempre nisso. Jesus está no controle, sim, do nosso planeta. E se Ele é o nosso governador, não tem como não deixar de confiar e não ter a nossa esperança. Boa palestra a todos. Jesus, Mestre amoroso, amigo, que estende as suas mãos sobre todos nós na noite de hoje, lhe pedimos, Senhor, que nos abençoe, serenando os nossos corações e envolvendo nos braços da nossa mentora Joana de Ângeles, o nosso amigo querido Marcelo Uchoa, inspirando-o aos estudos que ele nos trouxe na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite, muita paz a todos. É uma alegria renovada estarmos aqui. A gente, na noite de hoje, vai conversar sobre um livro, Lições para a Felicidade. E a temática
que também gira em torno de mediunidade, que é o seminário que a gente pretende trazer algumas reflexões, né? Sem nenhuma pretensão de trazer nada extraordinário, mas um conjunto de reflexões que a gente considera igualmente muito oportunas. E tem tudo a ver com mediunidade. Chama-se Perturbações Espirituais. Tá? E, bom, essa é a temática do trecho do livro que a gente vai trabalhar na noite de hoje. Eu separei aqui alguns apontamentos para nós conversarmos sobre essa temática, né? A temática perturbações espirituais, o mote, tem uma série de desdobramentos. E nesses desdobramentos nós escolhemos alguns, porque senão a gente ia aqui até 10 horas da noite só produzindo a introdução sobre perturbações espirituais. Mas o próprio livro dá uma pista para nós, que é uma questão do Livro dos Espíritos, que faz o prólogo, né, o introito desse tema. E o livro diz assim, na questão 163 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, na tradução livre de Guilhom Ribeiro, do francês para a língua portuguesa. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Essa é a pergunta que o livro escolheu colocar como introdução para a própria temática. Isto é, ligando a tecla SAP, a pergunta é assim: depois que a gente desencarna, a gente se dá conta que de fato desencarnou? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Não, nem sempre. Pois é. Bom, nem sempre. A resposta é assim: imediatamente, isto é, de modo imediato, não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. A primeira vez que eu ouvi essa questão, eu contava lá uns 12 para 13 anos de idade, ela me perturbou. Porque eu dizia assim para mim mesmo, o que isso quer dizer, né? Sabe aquelas questões do Livro dos Espíritos que a gente lê e aí fica assim, não entendi nada. Não entendi absolutamente nada do que está escrito ali, né? Está traduzido do francês, mas eu não consegui depreender. Bom, para ficar fácil a gente entender o que seriam essas questões de perturbação, vamos imaginar o seguinte, que a gente resolva passar a noite na casa de um amigo. Agora vamos contar aí o Dia das Mães, e aí minha irmã combinou comigo que vai passar do sábado, do domingo para segunda-feira, melhor dizendo, né, lá em casa. Então ela vai dormir lá em casa. Aí vamos imaginar que durante a madrugada ela acorda. Tudo bem? E eu estou dando um exemplo assim que acontece com a gente, que é do cotidiano, para a gente conseguir tangibilizar esse assunto. Então, assim, ela acorda de madrugada e aí ela está acostumada, obviamente, a acordar no cantinho dela, sabe onde deixa o chinelo, onde põe as coisas. Se a pessoa tiver algum nível de toque, né? Como o meu filho que diz para mim assim, ele está com 14 anos e diz assim, pai, você está cheio de coisinha, né? Então cheio de negocinho, é negocinho que ele fala. Negocinho é o toque, ele é o transtorno obsessivo compulsivo. Depois que a gente passa dos 15 anos, a gente começa a estabelecer, não, é o meu jeitinho, né? Então é o nosso toque. Se a pessoa tiver esse toque, o negocinho, o jeitinho, ela com certeza vai ter um lugar muito próprio para botar o seu chinelinho. Mas, eventualmente, ela está dormindo, no caso da minha irmã, vai dormir lá em casa, o chinelo não vai ficar numa disposição habitual. O que significa isso? Que ela vai acordar e vai assim, que esquecer, né? O que é isso? Onde eu estou? O que está acontecendo? Bom, essa situação que acontece com a gente, Emmanuel descreve em Há 2000 anos exatamente uma situação parecida com ele, né? Quando o ambiente todo desmoronando e ele já parte de uma situação para outra, estava cego, e leva um tempo para se dar conta do seu estado, da mudança, na verdade, de encarnado para desencarnado. Que, aliás, isso é diferente de morrer. Desencarnar é diferente de morrer. Existem pessoas que morrem, mas não desencarnam. Tá certo? Isso seria objeto de um outro estudo nosso, mas fica fácil a gente produzir algumas reflexões, porque morrer
é simplesmente gerar o esgotamento por motivos que tais das condições orgânicas na qual o espírito se manifeste por sobre o corpo. Agora, desencarnar é promover o desenlace fluídico e, conjunção aditiva, e mental da nossa condição espiritual por sobre o corpo que nos serviu de empréstimo. Isso significa dizer, ligando a tecla SAP, que a pessoa parte para o mundo espiritual, mas a cabeça, meu Deus, eu tenho que pagar o cartão de crédito, será que minha filha foi para a faculdade de Direito? Será que meu marido vai saber como é que ele esquenta a comida? Né? Porque aí a gente acaba se achando imprescindível, insubstituível e um monte de ível. Mas isso também é objeto de um outro estudo. O que a gente gostaria de deixar registrado é que o momento de perturbação é esse instante onde a gente meio que leva um tempo para perceber aonde de fato nós nos encontramos. E é isso que a questão 163 do Livro dos Espíritos quer trazer como introdução para as reflexões do trabalho da noite de hoje. E eu vou continuar. Eu separei alguns parágrafos, porque eu tentei fazer isso de uma outra vez, eu não parei nem na metade das reflexões do estudo, né? Fui lendo de parágrafo a parágrafo, de bom, essa casca de banana eu não vou pisar nela de novo, vou separar só alguns pontos, né? Porque o tempo é um corcel, é um instrumento muito vigoroso, então às vezes a gente não consegue trabalhar tudo de forma assertiva. Bom, a herança mitológica existente nas criaturas humanas é responsável. Esse é o primeiro parágrafo para a gente se situar qual é a linha de raciocínio que o tema traz para a gente na psicografia de Divaldo e pela pena augusta dele, mas pela mentoring, que é a nossa Joana de Ângeles. Tá? A herança mitológica existente nas criaturas humanas é responsável pela crença de que lhes basta o arrependimento de uma ação negativa para se libertarem das consequências que lhe advêm inevitavelmente. Então é como se fosse assim. Eu passo a minha vida inteira vivendo sem me preocupar com a realidade espiritual. Eu me esqueço que eu sou um ser espiritual numa experiência carnal, e não um ser carnal que busca uma experiência espiritual, tá certo? A gente acredita muito que vir para cá, para o centro espírita, ou estabelecer qualquer atividade que nos ligue a Deus, é um favônio que a gente estabelece para com os outros, ou então para conosco. E, bom, numa reunião mediúnica uma vez, um espírito citou em Mateus 6,36, e daí eu tenho de memória porque ele citou com veemência, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E quem disse isso foi Jesus. Eu vou repetir. Mas busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Na nossa vida de relação, na nossa vida no mundo, às vezes a gente se preocupa em primeiro ter uma boa faculdade, abstração feita o que seja boa, né? E procura ter casa, ter carro, ter condição socioeconômica, perfume, isso, coisas materiais que busquem preencher as nossas necessidades. E como são coisas materiais, na razão direta, nós nos parece crer, de forma mais assertiva, que essas necessidades sejam igualmente materiais. Porque se o que eu busco são coisas materiais, seria um paradoxo imaginar que para satisfazer as minhas necessidades espirituais, eu as consiga com coisas materiais. As coisas materiais são atividades meio, mas não a finalidade do nosso propósito na Terra. Bom, essa é uma linha de raciocínio que já começa a nos distanciar do proscênio desse assunto. Porque aí a gente já começa a entrar num conjunto de reflexões com vistas à nossa própria existência. Então, de fato, é assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou no planeta Terra? Qual que é o meu objetivo de vida?
Se Jesus nos disse, através das anotações de Mateus, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e esse S é com maiúsculas, né? Porque é a justiça de Deus. Porque as mais das vezes a gente não consegue ser nem equânime uns para com os outros. Esse conceito de justiça, que aliás se apresenta como um atributo da divindade através de um binômio. A justiça de Deus, ela se apresenta através de um binômio. Então, Deus é justo e bom. Porque às vezes a gente pesa de um lado ou pesa mais do outro. É a diferença, para ficar fácil didaticamente entender isso, é a diferença entre autoridade e autoritarismo. A palavra autoridade é a disciplina com amor. Então Jesus teve e tem autoridade por sobre nós. Porque na medida exata ele tem disciplina, trouxe para nós conceitos de disciplina através do cumprimento das leis, porque são leis, gente, não são regras. Regras de acentuação, tem exceção. Agora, lei não. As leis de Deus, aliás, algumas se manifestam na forma imperativa. Não matarás, não é um advérbio de negação. Não matarás, não tem assim, PS ou de postscript, não, então OBS, em caso de não sei o que, pode dar, não tem isso na lei. A gente que dá o jeitinho, tá certo? E aí o jeitinho que a gente dá é o seguinte, eu fiquei irritado porque ela também, né? Quer dizer, eu pego a minha dificuldade, olha que interessante isso. Eu pego a minha dificuldade em lidar com a situação e eu coloco na conta da outra pessoa. Eu justifico o meu grau de irritabilidade em função daquilo que o outro faz para comigo. É como se o meu humor, o meu modus vivendi diante das circunstâncias e das coisas dependesse do controle remoto que eu entrego para o outro por sobre a minha atitude. Então, se o outro resolve apertar um botão que eu fico feliz, aí eu fico feliz, porque é o outro que aperta. Então, o nosso conceito de justiça, ele ainda está muito associado à visão acanhada da nossa percepção. Então, quando evocamos o atributo de Deus, que nos fala que Deus é justo e bom, porque às vezes eu consigo ser efetivamente até bom. Aliás, bom não, bonzinho. Porque nós estabelecemos critérios favônios, é o corporativismo, né? Não, para ele deixa. Não, para ela eu passo a mão na cabeça. Porque a nossa relação com a vida, ela está difusa. A forma como a gente registra e respeita as leis ainda é uma forma muito acanhada, ainda é muito corporativista, ainda é muito cheia de partidos, né? Não é inteira, é cheia de partidos. Isso seria objeto de um outro estudo, mas vamos lá. É um momento que a nação vive e a palavra partido traz uma série de reflexões, né? Mas no nosso campo de observação, quando a gente começa a examinar o propósito, essa é que é a questão. É o propósito por sobre o qual nós estamos aqui. Um novo horizonte se abre. E aí vamos continuar. Olha o que o livro traz para nós. O hábito ancestral do perdão concedido no momento in extremis, né, no momento da morte. Eu fiz um monte de atrocidades. Então, na hora em que eu estou partindo, aí eu resolvo me arrepender. Uma vez na faculdade, eu trocava mensagens com um padre nos Estados Unidos, e aí era muito interessante porque a gente conversava sobre essas questões, e aí ele me fez refletir que a palavra arrependimento é mudança de comportamento. Paulo de Tarso arrependeu-se. Mudou de Saulo para Paulo. Não mudou só de nome. Ele mudou de comportamento. Então, às vezes, quando nós dissemos para os outros, quiçá para nós mesmos, que nos arrependemos, será que a gente se arrepende de verdade? Isto é, será que eu estou disposto a passar pelo ônus da mudança para adquirir o bônus da consciência tranquila? Como é que é essa minha relação contábil com Deus? Será que eu estou realmente disposto? Ou se isso simplesmente é uma falácia?
o extravasar de um personagem que eu gosto de cultivar. É um papel que eu estou representando. Mas na minha consciência, no meu estado de reflexão para comigo mesmo, que é um momento em que eu não estabeleço falsidade para com ninguém, que é a minha conversa íntima comigo mesmo, como Santo Agostinho nos propõe na 919, que é um clássico lá no Livro dos Espíritos. Isto é, na hora que eu me interrogo se eu fiz todo o bem que eu podia, se eu agi de forma cristã, aliás, antes de ser cristão, se eu agi de forma humana, se eu fui humano, se eu fui um cidadão justo, equânime, em detalhes pequenos, não estacionei meu carro na vaga para portador de necessidade especial, não comprei um monte de recibo para poder forjar o imposto de renda, que são as situações humanas. Quem é fiel no pouco, o será no muito. Às vezes a gente critica aqueles que nos representam na sociedade, mas eu tenho uma tese. Se eu tiro uma porção de miligrama por decilitro do meu sangue e eu levo aquela amostra para um laboratório de análises clínicas, o resultado daquilo vai ser um hemograma completo. Na minha parca análise, os nossos representantes representam essa porção, essa amostragem de miligrama por decilitro, porque foram eles que nós colocamos lá. São essas as pessoas a quem criticamos que nos representam na sociedade, porque não estão ali de nenhuma outra forma que não seja através do nosso voto. Podemos fazer manifestações que tais. Aliás, o casal Sinotti, quando esteve aqui, a Iris foi muito assertiva quando colocou, né? As pessoas se vestem de preto por questão de luto. Aí elas se vestem de preto por questão de luto em relação à sociedade, aí vão para o bar beber, aí vão para a festa, vão para a noitada, vão para a night, mas isso é luto? Aí ela brincou, né? Na minha época o luto era sinal de tristeza, de genuflexão, e não de estar bombando. Quer dizer, como é que a gente raciocina a respeito das questões de uma sociedade na qual nós estamos inseridos? Mais do que simplesmente botar a cara pintada, qual é o nosso comportamento em sociedade? E isso tem tudo a ver com perturbação espiritual, porque isso tem a ver com a reflexão do nosso propósito de vida. Como é que a gente se movimenta diante das coisas e das circunstâncias? Em cima de verdades que depreendemos e abstração feita às dificuldades, buscamos agir ou a gente vai conforme todo mundo vai? É aquela passagem clássica em Alice no País das Maravilhas, onde ela encontra uma bifurcação e fica, meu Deus, e agora para onde eu vou, né? Ela pergunta para o gato, para onde você acha que eu devo ir? E o gato estabelece o processo da maiêutica, né? Aquela técnica socrática que você responde perguntando. Então o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? E ela, não sei. Bom, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. São as pessoas que dizem estar navegando na internet. Na minha opinião, que trabalho com ciência da computação há 24 anos, ela está naufragando. Está navegando porque não sabe para onde quer ir. Não tem direção e sentido. Eu aprendi na escola de marinha que a bússola não aponta para o norte. A bússola aponta para o norte magnético da Terra. Eu preciso saber aonde eu estou, estabelecer um processo em relação à latitude e longitude. E o nome desse processo chama-se compensação angular. E aí, através de uma compensação angular, eu aponto para o norte, que a gente chama então em marinharia de norte verdadeiro. Porque o norte da bússola não é verdadeiro, ele é o magnético. Então ele vai variar de acordo com a posição em que eu estou no planeta. Eu faço um processo de compensação angular e estabeleço para mim o meu norte verdadeiro. A bússola é uma referência. A sociedade apresenta para a gente questões que para nós são referências. Mas o Evangelho de Jesus pega essa referência, como Paulo de Tarso nos diz, vês de tudo, mas retens o que é bom. E aí como é que esse reter o que é bom? É estabelecer esse norte verdadeiro, isto é, essa compensação angular. Meu Deus, como é que é a forma mais correta de agir?
Questão 625 deu o livro dos Espíritos. No livro de 1019 perguntas e respostas, é curiosamente a menor resposta do livro. Qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao mundo para lhe servir de guia e de modelo? E no livro grossão, sem figurinha, aliás, só em prolegômenos o desenho da uva, né? Acabou, não tem mais nada. Fora aí, não tem figurinha nenhuma. No livro de 1019 perguntas e respostas, é a menor resposta do livro, Jesus. Então, ele é o nosso norte verdadeiro. Então, diante de uma dificuldade na vida, a reflexão que o cristão se faz é: e Jesus, no meu lugar, faria o quê? A gente sabe o que Jesus faria. Agora, como é que eu vou me movimentar em função desse norte? Então, o norte verdadeiro para o cristão verdadeiro, ele está muito claro. A questão aí é como eu vou atender esse caminho. Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que desviar de determinados obstáculos. Existe uma região na Bahia, né, chama-se Abrolhos, que é uma supressão fonética de abra os olhos. Porque os navios portugueses, e sobretudo os espanhóis, quando chegavam aqui, a parte do navio que fica da linha d'água para baixo, né, do costado do navio, ela roçava naqueles corais ali e ela então abria. Criava um rombo naquelas aletas todas ali. Então, criava uma certa dificuldade. Aquela região ficou chamada de Abrolhos, que é justamente, e existe essa expressão na 187 do Livro dos Médiuns, que é o que a gente chama de escolho. A gente citou isso aqui numa outra oportunidade, né? O escolho é um obstáculo. E é interessante porque é aquele obstáculo que Joana de Ângeles diz assim, né? A dificuldade, as mais das vezes, a gente só nota quando ela medra. A erva daninha, a gente só nota quando ela medra. É aquele escolho, aquela dificuldade que está ali, ó, por sobre a superfície, mas ela produz um estrago. Então, para eu passar por esses obstáculos, eu preciso tê-los plotado. E a carta náutica da vida, nessa metáfora, é o Evangelho de Jesus. Quer dizer, é um instrumento que o cristão tem para ele saber se ele está agindo de forma assertiva ou se não está. Aí nós gostaríamos de trazer aqui, para ilustrar, para ficar fácil da gente entender essas reflexões, uma história que André Luiz nos trouxe sob a pena majestosa de Chico Xavier, um livro que se transformou num filme, Nosso Lar. Capítulo 31, o nome da mensagem é Vampiro. Os livros de André Luiz funcionou para nós como um verdadeiro repórter do mundo espiritual. Há, no livro Missionários da Luz, sobretudo no capítulo onde André Luiz traz o clássico, que é aquela reencarnação de Segismundo, né? Existe um outro opúsculo que eu tive a felicidade de entrevistar a Sueli Caldas Schubert na mansão, na Casa Grande, né, onde o Divaldo mora. E era um trabalho que o Divaldo faz há 19 anos, completa esse ano, que é o movimento Você e a Paz. Nós estávamos lá, eu e minha esposa, para cobrir o movimento e a gente conseguiu colher o depoimento da Sueli para levar para a Rádio Rio de Janeiro. Eu, como gosto muito do livro, chama-se Testemunhos de Chico Xavier. O livro é bem curioso, porque eram cartas de Vantuil de Freitas, que à época era um dos diretores, presidente da Federação Espírita Brasileira, e não tinha internet. Então, como é que ele fazia? Ele escrevia de próprio punho para Vantuil de Freitas, contava as coisas que aconteciam, mandava para o presidente da FEB. Aí o presidente da FEB lia aquilo, postava no Correio Resposta, mandava para Chico. Chico pegava aquilo, lia e estabelecia suas considerações, devolvia para Vantuil de Freitas. E eles trocavam regularmente cartas. Quando o Vantuil de Freitas desencarnou, a esposa dele pegou aquelas cartas todas e levou para a FEB. Aí ela me contou assim, meu filho, eu com 2 crianças pequenas, eu vi aquele monte de cartas, digo, meu Deus, como é que eu vou fazer para compilar esse material todo? E aquilo não era um livro. Eram cartas com nomes de pessoas, datas, situações com pormenores. Não era um livro. Eram confidências íntimas de Chico Xavier para Vantuil de Freitas e vice-versa. E a Federação Espírita Brasileira, através de seus diretores, toma isso aqui e vê o que você consegue fazer com isso. Aí a Sueli conta que ela transformou esse material num livro, consolidou o material num livro e depois levou para Uberaba para Chico validar se dava para publicar ou não. Nesse livro, existe uma passagem,
uma troca de informações entre Chico e Vantuil de Freitas, que Chico Xavier confidencia, e a riqueza está aí, porque não era um conto, como Contos e Apólogos, como, por exemplo, de Ramiro Gama, lindos casos de Chico Xavier, nada disso. Eram cartas que ele trocava, Chico com Vantuil e vice-versa, tá certo? E aí ele conta para Vantuil de Freitas que Emmanuel, sempre muito disciplinado e ao mesmo tempo muito rigoroso, né, mantinha um data-hora específico para que ele, Chico Xavier, se colocasse em posição de receber a visita de André Luiz para que fosse psicografado o livro. E naquela oportunidade era Missionários da Luz que estava sendo escrito, né, por André Luiz através da psicografia de Chico. Pois muito bem, eles ficaram 2 semanas sem aparecer. 2 semanas. Aí Chico, todo dia, naquela posição ali para poder receber. Dava hora, nada deles aparecerem, mas ficava naquela posição. Depois de 2 semanas, chega Emmanuel com André Luiz e o Dr. Bezerra de Menezes. Aí ele se colocou em posição e André Luiz começou a escrever, e aquela mediunidade com um lastro que ainda me causa confusão mental até hoje, Chico, ele dialoga com Emmanuel e pergunta o porquê desse hiato, dessa latência de 2 semanas, né? E Emmanuel diz assim: ah, meu filho, é porque nós estávamos no mundo espiritual, decidindo o que é que André Luiz iria escrever nesse capítulo. E aí ele diz assim: e de fato passei a perceber depois desta época, depois desse fato, o Dr. Bezerra de Menezes fiscalizando, está escrito com essa palavra, fiscalizando ou amparando o trabalho. Então as mensagens, isso tudo só para dizer, esse koan todo, só para contextualizar, que os livros que André Luiz trouxe através da mediunidade de Chico, funcionando como um verdadeiro repórter do mundo espiritual, traz para nós uma riqueza de detalhes do mundo espiritual, corroborando o Pentateuco kardeciano de uma forma bem específica e ao mesmo tempo ampliada, que ele coloca em detalhes, descortina o mundo espiritual para nós, que deve ser por todos os espíritas não lido, mas efetivamente estudado. E esse capítulo 31 traz uma mensagem muito, muito oportuna. André Luiz conta assim: eram 21 horas, mais ou menos. Ainda não estávamos descansados, senão em momentos de palestra rápida necessária à solução de problemas espirituais. E aí ele conta que aparece um senhor, bonachão, que se aproxima dele e diz assim, né? Logo depois das 21 horas, chegou alguém dos fundos. E aí esse homem de nome Justino, que era um operário, que ele funcionava como vigilante das sentinelas em serviço da colônia Nosso Lar. Olha uma informação importante. A colônia possuía vigilantes, tá certo? E ele cita assim, vigilante das primeiras linhas. Então, porque tem as segundas, as terceiras, tá certo? Não está escrito, mas está escrito. E aí o homem se aproxima dele e a veneranda, né, diz o seguinte: que há, Justino? Qual a sua mensagem? Justino era o nome do vigilante, o operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação, respondeu aflito: venho participar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá acesso para os campos de cultura. Creio que tenha ela, né, passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. E por que não atendeu? Interrogou a enfermeira. O servidor fez um gesto de escrúpulo e explicou: segundo as ordens que nos regem, isto é, não era bagunça o ambiente. Segundo as ordens que nos regem, nós, a todos eles, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou Narcisa, assustada. Só para contextualizar, esse espírito
ele teve a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Essa era Narcisa, tá? Sim, senhora, então o caso é muito grave. O que eles fizeram? Foram buscar ter com a mulher. A mulher, então, com aquela voz lamuriosa, sensibilizava o coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Está vendo os pontos negros? Isto, ela, Narcisa, perguntando para André Luiz. Não, respondi. E ela complementou. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas, adversativa, quando se trata de criaturas nestas condições, nas condições daquela mulher, que é classificada pelo capítulo 31 de André Luiz como sendo um vampiro, a gente já vai entender por quê. Não posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço, de nome Paulo. O que eles fizeram? Deram meia volta, pediram para a mulher aguardar um instantinho, foram buscar o vigilante-chefe em serviço. E aí, eu estou editando aqui para a gente não precisar ler tudo, né? Ele, o vigilante-chefe, esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem comunicando-me o fato. Vamos até lá. Voltaram na mulher. Chegamos à cancela. O irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Aí André Luiz teve um choque. Como assim? A pessoa chega lá lamuriosa, pede ajuda, chorosa. O homem, primeiro, o Justino, não resolve o problema da mulher, pede ela para guardar. Aí volta, vai buscar Narcisa com André Luiz. Aí eles vão até lá. Aí não dá para ajudar. Aí chama o vigilante-chefe em serviço, de nome Paulo. Ele vai até lá. E ele também diz que não dá para ajudar e deu deadlock na cabeça do homem, né? Eu não tô entendendo. Como assim? Isso aqui não é um hospital de socorro espiritual, a gente não está aqui para tratamento, né? Deixa eu entender como é que é esse negócio, né? E ele, bom, trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Aí o homem, não estou entendendo mais nada aqui. Estou entendendo mais nada. Senti-me escandalizado. Está escrito aqui. Não dá nem para dizer que é tradução, porque o Chico, quando escreveu, quando psicografou em português. Então, não dá nem para dizer que é tradução. Senti-me escandalizado. Tá certo? Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar a mesma impressão, esposava da mesma ideia, né? Adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Ligando a tecla SAP, não dá para dar um jeitinho, a gente abre a porta rapidinho, traz... Ninguém está vendo, é só a gente aqui, né? É mais ou menos isso. Indicando a mendiga que esperava a decisão a gritar, impasse. Porque aí a gente acha que é tudo bonito, né? Tudo assim. É como aquela passagem de Jesus, que daquela deixai vir a mim as criancinhas, o Divaldo faz um desdobramento, né? Que daí não era aquela coisa assim, ó, Jesus abre os braços e todo mundo, né? Oh, aí vem um facho de luz, desce do céu, agora eu vou dizer. Não tinha fonoclama, não tinha nada disso, tá certo? Eram situações de almas nobres, mas de homens muito rudes. Mão calejada, eles falavam um por sobre os outros. Até hoje a gente faz isso, né? Eu trabalho numa empresa de telecomunicação. E aí quando a gente faz audioconferência, existe um protocolo, que a gente chama de Ralph Duplex. Minha avó dizia assim, de uma forma muito, as mais das vezes, grosseira, mas ao mesmo tempo muito sintética. Enquanto um burrinho fala, o outro abaixa a orelha.
Então o Ralph Duplex é assim, se tem uma áudio com 15, 20 pessoas, uma fala, o restante ouve. Aí depois, porque se todo mundo resolver falar de uma vez, ninguém entende nada. Tá certo? Mas isso é um outro assunto. E ele então, esse irmão Paulo, ele diz assim, já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Aí era a vez da mulher. Primeiro foi o André Luiz, né? A Narcisa perguntou para ele se ele estava vendo alguma coisa. Ele, não estou vendo nada não. Ele, sua vista ainda não está muito educada. Aí agora foi a vez da Narcisa, porque o Paulo pergunta para ela, você está vendo alguma coisa além dos pontos negros? Quer dizer, os pontos negros eu já percebi que você está enxergando. Agora, além dos pontos negros, você está vendo alguma coisa? Aí ela, não estou vendo mais nada. Pois bem, baixando o tom de voz, ele disse assim, conte as manchas pretas. Aí a Narcisa fixou o olhar, deve ser para contar, né? 58. O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, porque tem aqueles que esclarecem sem amor, aí eles perturbam, né? Ele disse assim, esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem de uma criancinha agonizando no suplício extremo. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. Fora profissional da ginecologia. A situação dela, e aí aqui cabe ênfase para muita reflexão. A situação dela é pior, não sou eu que estou dizendo não, é pior do que a dos suicidas, aqueles que tiram a própria vida, e dos homicidas, dos que retiram a vida alheia. A situação de espíritos nessa condição, na abordagem de André Luiz, corroborada por espíritos de escola. Porque eu resolvi contar aquela historinha do livro Testemunhos de Chico Xavier para exemplificar de que nada do que está escrito aqui nesse livro, não nos enganemos, não teve a supervisão direta de espíritos responsáveis pelo processo de evangelização do planeta. E ele complementa. A situação dessa mulher é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto. Recordei assombrado dos processos de medicina, isso André Luiz refletindo, em que muitas vezes havia necessidade de eliminação do nascituro em função da mulher. Aí Paulo, não me refiro aos processos justos da medicina, porque na escolha entre se manter um que já está encarnado e um outro que há por vir, caso exista esse processo decisório, opta-se pela mãe. Mas não é o caso aqui. A abordagem aqui é outra, né? Não falo das providências legítimas. E aí eles ficaram espantados, né? E demonstrando sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Quer dizer, se for por questões de erro, deixa ela entrar. Porque a gente já errou, já fez coisa lá atrás, não dá para tirar por menos. E aí o desfecho, que a plaquinha dos 5 minutos já apareceu aqui. Certo? O desfecho. E sorrindo, expressivamente, exclamou o irmão Paulo: busquemos a prova. O vigilante-chefe em serviço, então, perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Aqui vem o fechamento dessa história. Socorro. Eu desejo socorro, respondeu lacrimosa. Mas minha amiga ponderou
o benfeitor espiritual. É preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. E aí ele vai na ferida. Pá! Porque tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus. Aí, como dizem os meus amigos especializados em eletrônica, colou o relé. Que o relé faz clec, clec, só fez clec, né? Não voltou para a posição original. Aí a mulher inverteu o bit de paridade, que no lugar de ser 1 passou a ser 0. Aí a mulher, ouvindo inquieta, ela exibiu terrível carantonha de ódio. Mudou. Enquanto estava assim, igual aquele bonequinho do Word, né, que fica assim, triste, né? A mulher mudou. Quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Está escrito aqui. Chama ele de canalha. Entreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Olha a visão do espírito. Fui bondosa e crente. Pura e boa. Ela. Andrajosa, com as pernas todas carcomidas, a expressão facial demonstrando horror, pânico, inspirava medo, era um vampiro, não porque havia comprometido a vida das outras, porque usurpava a esperança. Essa é que é a metáfora do vampiro. Sugava as esperanças alheias, promovendo atitudes que não promoviam o bem, mas ela se dizia boa. Olha, a percepção da criatura. E ele então, o irmão Paulo diz, não é isso que se observa, não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Porque aqui a gente pode enganar. A gente pode usar uma roupa. Tem gente que diz assim que preto emagrece, né? Não, menina, usa preto que fica, né? A gente pode botar um perfume para... De repente passou o dia inteiro, né? Igual a mim, passei o dia inteiro, acordei 6 horas da manhã, vim de São Paulo para cá, aeroporto, não sei o quê, eu boto 2, 3 baforadas, eu vou abraçar todo mundo, senão, isso é cheiroso, né? Mas é uma nhaca só, né? Mas pode ser aquela coisa fake. Mas no mundo espiritual não é assim. Porque os espíritos nos observam de acordo com o nosso pensamento plasma, a nossa energia. Então nós possuímos no mundo espiritual o odor moral de nós mesmos. Então não dá para enganar. Se a pessoa é boa, ela exala aquilo que ela tem, porque é endógeno, isto é, vem de dentro para fora. Eu posso representar um papel social, nossa, ele é tão agradável, né? Mas é tudo fake. É aquela diplomacia do elevador, para você deixar a pessoa que é mais velha passar na frente, mas você está com, vambora, entra logo, né? Porque aquilo não é você. Aquilo é um verniz social, que você é um papel que você representa na sociedade. Mas na tua estrutura íntima, você não é aquilo. Quando nós chegamos no mundo espiritual, nós nos revelamos tal como somos. Sem mais nem menos. Não adianta cabelo com topete, né? Tem gente que bota, fica um monte, né? Aquela coisa toda aí. Não adianta. Porque a beleza no mundo espiritual é o exalar de uma estrutura íntima que nós conquistamos. Ninguém conquista beleza, espiritualmente falando, malhando na academia. É bom para manter a taxa de metabolismo basal, mas não é bom para manter a saúde da alma. Porque projeta o ego e não o self. E a gente às vezes se esquece disso. Mas ele arremata. A mendiga objetou, né? Ela disse assim, demônio, feiticeiro, porque ele não deixou ela entrar, aí mudou. Lembra que eu falei do relé? Aí colou o relé. Chamou de demônio, de feiticeiro, de secar de Satã. Não voltarei jamais, aqui não volto, aqui não preciso disso, não preciso de vocês. André Luiz escreveu assim, mas ela deve ter rodado a baiana, tá certo? Botou a mão nos quadris, deve ter, né? Enfim, a gente imagina, né? E estou esperando o céu que me prometeram e que devo encontrar. Olha. E aí ele então, olha que interessante, diz assim, então faça o favor de se retirar. Está aqui, gente, escrito em nosso lar. Tá? Não temos aqui o céu que deseja. Esse céu que você está procurando não é o que está aqui.
Estamos numa casa de trabalho, onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou atrevidamente: não lhe pedi remédio? Olha. Está escrito aqui. E muito menos serviço. Estou procurando o paraíso que fiz por merecer. Praticando boas obras. E endereçando-nos dardejante olhar de extrema cólera, não era mais aquela mulher andrajosa, carcomida, pedindo socorro. Dardejante olhar de extrema cólera. Perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Acompanhou-a o irmão Paulo durante muitos minutos de olhar fixo. E para concluirmos, ele disse assim: observaram o vampiro? Exibe a condição de criminosa, mas declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se pura e boa. Sofre desesperadamente, mas alega tranquilidade. Criou um inferno para si, mas busca o céu dos eleitos. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante chefe rematou: é imprescindível. E essa é a orientação da noite, extraída do livro Nosso Lar, para as reflexões da temática perturbações espirituais. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Não vivemos de aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures pela bondade divina. Mas, por princípio de caridade legítima, por mais paradoxal que isso possa ser, na posição em que me encontro, ele, vigilante-chefe, diz: não lhe poderia abrir nossas portas. Deus oferece para nós muitas possibilidades de soerguimento. Certa vez, observando no Pinga Fogo, de 1970, não era nem nascido, sou de 73, tenho 43 anos, o nosso querido Chico Xavier nos diz assim: o planeta Terra não é um parque de diversões. Nós podemos nos divertir pela honra de servir em nome de Jesus. Podemos e devemos. Ser espírita não é aquela coisa, meu Deus, eu carrego aquela cruz, sabe? Tem reunião mediúnica que a pessoa canta aquela música Quanta Luz, que eu acho uma delícia a música, né? A música é assim, olha a música: quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. A pessoa canta assim, ó: quanta luz nesse... aquela coisa derrubada, sofrida, né? A música é quanta luz, gente. Olha, quanta luz nesse ambiente. A pessoa canta assim, reunião mediúnica, hein? Vai começar a reunião, vai falar com o mentor espiritual, vai dialogar com o espírito, vai beber água fluidificada, o negócio vai bombar, mas a pessoa canta assim, ó: quanta luz. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem de tristeza. Nós é que a tornamos triste. A gente é que, no lugar de seguir a dieta do bom senso, come a feijoada da insensatez. Aí sabe o que acontece? Eu tenho, na razão direta do cumprimento das leis de Deus, a indigestão das atitudes que escolhemos ter. Então vivamos sim com alegria, com otimismo, mas efetivamente com responsabilidade, para que, no instante em que todos nós passemos pela perturbação do estado de mudança do mundo material para o mundo espiritual, já o tenhamos vivido do lado de cá, isto é, estamos num corpo de carne, mas já vivendo uma realidade espiritual.
quando mudarmos de plano, mudamos só de plano, mas a nossa realidade continua sendo a ascensional. Não deixemos que as coisas materiais nos prendam, que elas nos sirvam e não nós a elas. Esse é que é o mote de reflexões da noite de hoje. Perturbarmos-nos espiritualmente é darmos vazão ao homem velho que existe dentro de nós. A bússola e o norte verdadeiro para a nossa caminhada de todos nós, indistintamente, chama-se Jesus. Muita paz.